Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Assim seja. Há muita diferença. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Atos 3:6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditaste na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com um sentimento de amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro e pela prata, a fim de contribuir nas obras boas, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que temos por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem horror. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse medir e conduzir no caminho do mal. Esclarecer minha consciência com relação aos meus defeitos, que mais particularmente verás por mim, e a todos nós, espíritos protetores, socorridos e interessados, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidos segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto desencarnados, para que depois dessa paz possamos compreender as leis do regime espiritual
e dê a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós não veneramos a equipe espiritual que nos assiste, nem como os nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Bem, então depois que a gente viu direitinho a tolerância e o paradoxo da intolerância, que a gente não deve ser tolerante com os intolerantes, a gente termina de analisar essa orientação que nos foi dada a respeito da casa espírita, especificamente uma sociedade que tem por objetivo iluminar a consciência, libertar as pessoas da ignorância, servir mediante o trabalho da amor fraternal, realizar a caridade, preservar a solidariedade e a tolerância, raia ao absoluto do comportamento vital da natureza. Então a gente analisou tópico por tópico que ele falou aqui a respeito de como se deve se comportar dentro da casa espírita. E eu acho que a cereja do bolo sobre a tolerância, sabe? Porque eu creio que as pessoas ainda não tinham em mente que o tolerante não deve tolerar a intolerância dos outros. É falta de caridade. Ele disse, hoje em dia já está sendo aplicado, até sendo sugerido para ser aplicado nos códigos de ética e nos códigos penais mesmo. Porque senão os intolerantes vão tomar conta dos tolerantes. E é o que acontece hoje em dia. Se você for analisar um pouco, isso está no livro dos Espíritos também. Ele fala que o mal, ele fala muito, ele esperneia, ele grita, enquanto que o bem não, ele é tímido, ele é quieto, é muito calado. Mas no dia que os que fazem o bem quiserem mostrar como deve ser feito, a natureza humana vai modificar. Então é a mesma coisa que a gente viu, o paradoxo da tolerância. A gente não tem que ficar sendo tolerante com os intolerantes, porque ele, por ser intolerante, vai ficar tomando espaço cada vez mais, e a tendência no futuro é os intolerantes destruir os tolerantes. E isso é contra a lei de Deus. E você tem que trabalhar a lei de conservação. A gente precisa entender isso de maneira bem profunda. Então, o que ele fala aqui que a gente falou com a tolerância. E olha, ele faz o seguinte comentário: em vez de visar o bem do próximo e iluminar consciências, ficam querendo exaltar o seu personalismo, gerando empecilhos e dificuldades para as pessoas. Isso não tem nada a ver com a postura espírita. A respeito de o bem do próximo na consciência, eu já falei bastante aqui nas aulas anteriores. O que eu gostaria que vocês entendessem é esse final aqui: exaltar o personalismo, gerando empecilhos e dificuldades para as pessoas. O personalismo não tem nada a ver com postura espírita, sabe? Eu sempre tenho falado aqui dentro, já faz anos que a gente fala isso, que a verdadeira união dentro de uma casa espírita é quando todos convergem para o mesmo ponto. E esse ponto que a gente tem que convergir chama-se doutrina espírita. Então, quem está visando a doutrina espírita não está trabalhando personalismo em suas atitudes. A pessoa que trabalha o personalismo, ela foge do padrão doutrinário. E isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque se você dá a tribuna espírita para uma pessoa que é personalista falar, vai causar muita complicação. Porque ela vai usar aquilo que é santo, que é puro, que é belo, como um pedestal para o seu personalismo.
E a gente não tem que tolerar isso. Você tem que trabalhar muito bem e tolerar bem aqueles que trabalham dentro da doutrina espírita. Mas você tolerar os que trabalham fora, e dando ao seu alcance fazer alguma coisa para que isso não aconteça, você não deve incomodar. Aí seria você deixar que o mal tomasse conta dentro da casa espírita. E não foi para isso que foi feita a casa espírita. A casa espírita foi feita para isso, iluminar consciências e trabalhar o bem. Você entende que uma coisa é simples, mas que muitas vezes as pessoas se sentem com dificuldade em praticar porque ficam muito envolvidas nos seus relacionamentos afetivos e às vezes em nome de uma amizade se sacrificam o que é sangue e o que é puro. E aí a coisa fica muito grave, sabe? Porque você não tem que se identificar com o que é pior. Você tem que procurar trabalhar o que é melhor. E se você fica focando no que é pior, é como diz uma frase do Isangutiva que eu adoro. Ele diz o seguinte: que para ser melhor do que pior, basta ser ruim. Você, quando fica se esperando na ruindade dos outros, é porque você é ruim também. E a gente não tem que ficar focando nisso. A gente tem que tomar o bem como uma meta para que todos trabalhem nessa direção. É aí que a gente tem que estar focando. Quem quiser acompanhar, acompanhe. Quem não quiser, paciência. Mas a gente tem que trabalhar nesse sentido. O nosso sentido é a direção da doutrina. E para ser a direção da doutrina, eu tenho que estudar a doutrina. Eu tenho que me aprofundar na doutrina. Para que a minha visão se torne cada vez mais ampla nesse contexto doutrinário. Porque é o passo inicial da mudança, né? Na minha vida e na vida de qualquer pessoa, é você ter uma visão melhor da coisa. Enquanto você não trabalhar em ampliar a sua visão, você não vai mudar nunca. Porque vai ser com essa visão ampla e profunda que eu vou estabelecer regras novas em minha vida, que vai servir de um manejo de disciplina, para que diante dessas regras que eu sei que são boas, que eu sei que são verdadeiras, porque a visão e a profundidade que eu tenho mostra isso, eu tenha a capacidade de seguir a disciplina, porque eu sei que esse caminho é o certo. Eu não vou fazer o que eu acho, nem vou valorizar a minha personalidade. Muito pelo contrário, eu vou estar olhando para a minha personalidade e vendo que ela pode se tornar uma pessoa melhor. Então eu tenho que ter essa visão profunda, eu tenho que ter essa disciplina que eu vou montar para mim mesmo, porque é isso aí que está no planejamento. Entende? A visão diz respeito à capacidade de eu tomar decisão, a disciplina diz respeito a eu ter um planejamento que eu quero alcançar. Para que eu fazendo isso com consistência, quer dizer, eu fazendo isso sabendo que eu quero realmente atingir essa meta, eu vou fazer hoje, amanhã e sempre, independente das adversidades que vão surgir na minha vida. Porque eu tenho visão. É isso que eu tenho que entender. Então trabalha com pessoas que estudam para trabalhar a sua visão. Porque é isso que Deus espera da gente. Que a gente entenda cada vez melhor a sua lei, para que entendendo a sua lei a gente possa se adequar a ela. E não você querer fugir da visão para beneficiar fulano, ciclano, beltrano, porque é meu amiguinho, faz 20 anos que eu convivo com ele, faz 30 anos que eu não existe isso. Não existe. Tem essa pergunta no livro dos Espíritos. Dois espíritos simpáticos podem se separar? Sim. Desde que um seja preguiçoso e o outro não. Resolveu o problema. Ah, mas são simpáticos, se identificam, são afins. Se um for preguiçoso, fica para trás. Se um for trabalhador, vai para frente. Não é que ele deixe de amar o outro, ele vai continuar amando, mas vai se identificar e ter uma simpatia melhor com aqueles que estão numa projeção mais evoluída do que ele. Aí o amor sai dessa sintonia de afinidade e entra no amor de sintonia de amizade. Respeito, consideração que eu tenho por aquele que me acompanhou, mas que resolveu ficar para trás. Tem um livro do Chico que fala só nisso. O nome dele é Renúncia. Alciano foi para frente. Boris não, foi preguiçoso, ficou para trás. Ela está no outro planeta. Ele continua aqui.
sermos um paralítico da terra. Por quê? A opção dele. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Ao senhor ele continua trabalhando em benefício, ele continua. Era uma alma afim, que agora ela tem uma amizade, e nesse nome dessa amizade ela até vai se sacrificar para que ele vá adiante. E assim serve para todos nós. Temos espíritos afins? Temos. Não tenha dúvida que tem. Onde é que estão eles? Não sei. Não sei o que é que eu fiz com eles. Mas sei que estou sentindo uma falta danada deles. Isso incomoda. E é bom que incomode. Para você aprender a dar valor que é um espírito afim. Que se identifica com você. Pela semelhança dos sentimentos. E cada um quer desejar o bem do outro. Isso é maravilhoso. Sabe? E a gente tem que saber que a gente precisa de um companheiro para ir adiante. Porque o homem por si só, ele é um ser social em tudo. Em tudo. Deus não criou o homem para ele ficar sozinho. Criou para ele viver em harmonia com todos. E é por isso que Jesus deixou o mandamento dele. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Entenda que você é um ser social nessa altura. Para que você não deixe depois esse personalismo da sua vida vir interferir na sua doutrina. Você tem que entender que o personalismo, quando está falando mais alto do que a doutrina, a pessoa rasgou o caderno da humildade. Porque ele ama mais ele do que a verdade. Já aquele que segue os padrões doutrinários, ele é humilde, porque ele ama mais a verdade do que a ele mesmo. E ele ama mais a verdade, porque ele vai trazer essa verdade para dentro dele, para que ele se torne uma pessoa melhor. Então você escolhe o que é que você quer ser na vida. Porque todo mundo está escolhendo o tempo todo. Você quer viver de atitude personalista, com você, com o seu grupinho, seja lá o que for, é uma escolha sua. Mas sabe, você está agindo assim, você está amando mais a você e ao seu grupo do que amar a Deus, do que amar a verdade. É por isso que a gente fala que a doutrina veio aproximar do bem, que é o caminho que leva até Deus, e iluminar consciências, trazendo luz para que essas personalidades doentias consigam trabalhar um pouco da individualidade que existe em cada um delas. Porque somos espíritos mortais, embora estejamos homens condenados a perecer nessa vida. Então, é isso que vai chamar a atenção da gente. Então, não deixe a atitude personalista tomar conta de você nem influenciar a casa espírita. E toda vez que você se perceber que está acontecendo isso, vai e corrige. Vai, não, eu me enganei um pouco aqui, vamos trabalhar, vamos melhorar a coisa. Tudo pode ser melhorado. Aquele que acha que não pode ser mais melhorado é porque já se acha perfeito, já se acha terminado. Eis a obra perfeita em mim. Tem gente que é desse jeito. Acha que está sempre certo em tudo, não tem que trabalhar nada. Ele é perfeito por si só. Somente o egoísta e o orgulhoso, ele é assim, nota 10. Mas a pessoa é desse jeito, paciência, deixa ele seguir adiante. Mas você que é espírita sabe que você é um ser incompleto. E que eu tenho que trabalhar essa completude dentro de mim. Não é o outro que vai fazer para mim. Não é minha alma filha, não é meu amigo, não é coisa nenhuma, tá entendendo? Sou eu que vou fazer comigo mesmo. Porque sou eu que sou o construtor de mim, não são os outros que vão me construir. Então saiba dar valor àquilo que Deus te deu e o destino que Deus fez para você. Entende? Para que você ande nesse caminho, para que você atinja essa meta. Porque só assim você vai se tornar um espírito melhor e vai sair dessa vida numa situação mais positiva do que quando entrou. Então, é isso que eu tenho que entender, para que eu não deixe isso tomar conta dentro da proposta espírita. Se eu faço isso aqui, em detrimento disso, eu crio confusão para mim mesmo. E vou ter que pagar, sabe Deus, o que e quantas encarnações para tentar encontrar essa personalidade. Então, depois que a gente estudou isso, ele dá a seguinte orientação. Constituindo-se um recinto de maus humores e de disputas, atrai os espíritos vulgares e perniciosos,
que se comprazem a acirrar os ânimos e a intoxicar os sentimentos opostos, dando lugar à instalação de processos obsessivos compreensíveis. Então, toda vez, o humor do ponto de vista médico, a afetividade de cada um de nós é constituída de humor, emoções, sentimentos, paixões e afetos. O humor é o sentimento de base da minha afetividade. O humor quer dizer se eu sou uma pessoa mais alegre, mais triste, mais calado, mais falante. O meu estado é a maneira de base de como eu me comporto. Então, você vê uma pessoa bem-humorada, você sabe que aquela pessoa é bem-humorada, porque ela sempre foi bem-humorada. Aquilo é um traço de base da afetividade dela. Então, quando ele fala aqui, constitui-nos de maus humores, quer dizer, o estado de base da afetividade da casa espírita, predomina o mal. Os sentimentos estão fugindo da valência positiva. Os sentimentos envolvidos ali estão mais fundamentados nos de valência negativa. Emoções e sentimentos, humores de valência negativa, são aqueles que geram afastamento. E geram afastamento por quê? Porque eu sou eu e os outros são os outros. Eu quero é que prevaleça a minha vontade em detrimento da vontade dos outros. Eu sou superior aos outros, eu sou melhor que os outros, eu estou mais certo que os outros, entende? É nesse sentido que ele fala que é um humor negativo, gera afastamento, porque eu quero dominar a opinião dos outros, a consciência dos outros, eu quero mandar nos outros. Então formou-se 3 grupos desse jeito. Um que seguia as funções doutrinárias, visando a verdade, o bem e a vida, e outros que seguiam o quê? Uma vertente de mediunismo que é totalmente oposta da doutrina, que praticam a apometria. E outros que também são totalmente contra a doutrina, porque praticam a doutrina indo contra as comunicações da irmã. Então veja que oposto. É uma tríade que não dá para se misturar numa mesma panela, tá entendendo? É água, é óleo por aí, água, óleo e ar. É uma confusão danada, entendeu? Não dá para você ver a coisa, porque uma quer trabalhar com uma faculdade mediúnica no caminho do bem, levando caridade para os sofredores. Outros não, querem trabalhar com a faculdade mediúnica, visando o interesse próprio de cada um, e os outros que se dão, os outros têm que sofrer no outro planeta. Não está tudo, não sabe Deus para onde. E outros que diziam, não quero nem saber de espírito perto de mim, porque não precisa disso. O que Kardec fez já está feito, não tem que fazer mais nada. Como se Kardec tivesse falado alguma coisa disso. O Kardec não falou nada disso. Entendeu? Então ficavam pessoas que não dava para se aproximar dentro de uma casa espírita. Porque um olhava para a outra e entende como essa diversidade. Aquele é daquele grupo, que não se mistura com eu que sou desse grupo, entende? E ficava convivendo tudo dentro de uma casa. Olha que situação conflitante. Então, esses humores negativos faziam com que existe uma repulsa, uma falta de simpatia, uma falta de afinidade. Isso é, não existia fraternidade lá dentro. Então, esses humores negativos, como ele fala aqui, que geravam disputas, ele olha que isso aqui é uma das coisas que a espiritualidade inferior sabe trabalhar muito bem, esse negócio de disputas. A gente já viu isso, aconteceu na Casa Espírita, entende? Que é um livro muito interessante, que eu admiro muito. Estou admirando bem esse médico. É o terceiro livro dele que eu leio, e um deles que eu li foi uma de comunicação da Ione Pereira, depois que ela desencarnou, muito bonito também. Muito bonito. Então são livros que eu estou gostando muito. Realmente eu estou muito interessado em seguir os livros dele, sabe? E ele fala nesse livro, da Consciência na Casa Espírita, que 3 coisas básicas a espiritualidade inferior faz para trabalhar nisso aí. A inveja, a fofoca e a disputa. Vou repetir mais lento. Inveja, fofoca e disputa. Então, a coisa é grave, porque a inveja e a fofoca, ela surge de um mesmo mecanismo.
que é o mecanismo de comparação. Então faz com que a pessoa compare ela com os outros. E isso não deve existir em canto nenhum do universo. Porque cada um é cada um. Como é que eu vou comparar coisas diferentes se cada um é cada um? E eu vou estar entendendo que essa comparação que eu estou tendo é em relação à minha pessoa. Olha como a coisa é feia. Só vai dar coisa errada, meu. Então eu que sou um espírito inferior, todo planeta de provas expiatórias, sou inferior. Predomina a matéria sobre o espiritual. Então eu vou me comparar com um outro fulano que também tem suas dificuldades. É lógico que ele progrediu em alguma coisa, porque eu não vou querer me comparar com o que é ruim. Eu vou me comparar com o que é ruim. Não tem nada. Eu vou comparar com o superior. E aquilo ali vai. Eu quero ter uma medida de valor na vida do outro, como se na medida de valor na minha vida, e aqui não vai dar certo, porque cada um é cada um. Então eu começo a sair disso aí, a ficar desgostoso. Por quê? Ele foi, ele está lá, entendeu? Eu estou aqui. Sentimento de desgosto e raiva com a posse e sucesso dos outros chama-se de inveja. Inveja é isso. Você ficar desgostoso. Olha que palavra. Desgostoso. Não é só ter raiva, não. Mas só que às vezes é ódio. Não. Desgostoso. Raivinho com a posse ou sucesso dos outros. É algo que existe em cada um de nós, gente. Se você for ver direitinho, não é fácil a coisa. Então, aí surge a inveja. E outra coisa que surge com a inveja, entende? Quando eu fico esse desgostoso, é a fofoca. Porque é uma das artes que a natureza humana tem de querer destruir os outros e através da fofoca. Fofoca é denegrir a outra pessoa, de orelha por orelha. Né? Quer você estimular tudo que é negativo, vai falar mal dos outros. Entende? E outra coisa que eles trabalham muito é a disputa. Entende? Cada um querer ser melhor do que o outro. Porque aí tudo vem da comparação. Entende? Então, põe uma coisa na tua cabeça, não se compara, meu. Não se compara. Avalie os outros para saber se aquilo ali é positivo ou negativo. E se for positivo, vai trabalhar naquela direção, porque se ele conseguiu, você consegue também. Deus fez todo mundo igual, com o mesmo destino, com o mesmo. O caminho é o mesmo para todo mundo. Então, se um conseguiu, dois conseguem, o mundo inteiro vai conseguir. Entende? Analisa o outro e vê se o outro fez negativo, tenha compaixão dele, ora por ele. Mas segue teu caminho. É assim que eu tenho que fazer. Avaliar. Avaliar. Jamais partir para julgar. Porque quando eu começo a julgar, eu me comparo. Aí complica a coisa. Não faz isso. Avalia. Foi bom, ótimo. Que aquilo sirva de estímulo para você. Porque ele conseguiu e você vai conseguir também. Não é uma questão de trabalhar nessa direção. Não é que seja fácil, nem que seja difícil. É trabalho. É você lutar, exercitar, estudar, se esforçar. Aí você consegue. Quando a pessoa se compara, em vez de para baixo, fazer uma depressão, isso Levar o quê? depressão, comparação. A depressão. A depressão? Mas, se ele continuar nesse caminho, vai acontecer. Porque ele vai se sentindo cada vez menos. E o outro vai estar lá, entende? O outro está cuidando da vida dele, o outro não está nem aí, entende? Está fazendo o trabalho dele. Então, você vai ficar querendo sentir inveja, você vai ficar falando mal do outro, fofocando, entende? Você vai ver que não dá para você disputar com ele, que ele é melhor que você, entende? Aí você tem um negócio que a gente chama de subserviência. É aí que nasce a depressão. Subserviente é aquele que se recusa, né? Não, eu sou assim, o outro é desse jeito, entende? Ele vai se fechando dentro de dele. E o pior é que ele olha para ele e começa a ter ressentimento dele mesmo. Fulano foi, mas você não vai, você é assim, entende? E é aí que vem o sentimento de falta de ânimo. Porque a depressão, ela tem dois sintomas psíquicos que tem que andar juntos. A tristeza e a anedonia, que é a falta de energia, a falta de ânimo.
Entende? É você não querer ir à luta, você se recusar a trabalhar, a vencer a dificuldade. Essas duas coisas têm que estar juntas no quadro aqui. Isso é muito interessante. Depois dos sintomas físicos, é o sono, é a alimentação, a obesidade, é quando começa a alimento. Então, a pessoa que se compara e vive disso, ela pode chegar ao grau de ter na subserviência e entrar na trajetória. Então, são três coisas que a comparação fala. Né? A comparação é uma disputa, né? A inveja, a fofoca e a subserviência. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Deus não quer isso pra gente. E olha aqui, Kardec pergunta, mas por que o espírito inferior vem perturbar os outros? O que é que acontece para fazer isso? E a resposta é qual? Por inveja. Ele vai se comparando. Né? Eu estou aqui lascado, o outro está lá em cima. Aí eu quero estar lá em cima, sem ter que trabalhar para isso, porque só o outro conseguiu, porque eu já me acho com o direito de ter também aquilo. Entende? E eu preciso poder aqui na terra desse jeito. Entende? Fulano conseguiu assim, eu quero também. Entende? Só porque eu vejo o outro com um tênis bonito, eu quero também, eu vou lá e mato o outro para ficar com tênis. Então, a pessoa vê o outro que está fazendo um trabalho dele de qualquer canto do mundo, entende? Vai lá, por invés daquela pessoa, não, destrói ele, porque eu fico no lugar dele. Então, ele usa fofoca, usa maledicência, usa tudo que não presta, entende? Para tirar aquilo que está sendo objeto da inveja dele. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é o que acontece dentro das casas espíritas. A nossa casa espírita não é diferente. Ele é igual a toda casa espírita para ele. Ele vigiar e orar é o mesmo para todo mundo. Entende? Não tem nada melhor nem nada pior. A casa espírita tem que estar vigilando o tempo todo. Esse estudo que a gente está fazendo nesse livro, essa casa espírita é uma casa consolidada há décadas. Há décadas. O único problema dela é que ela quis dar um passo maior do que ele via. Quis conseguir mais fundos para fazer mais caridades. E mudou gente que tinha despreparo, mas que estava mancando. Virou isso aí. É por isso que eu falo tanto isso. Vamos trabalhar de acordo com as condições que a gente tem. Não queira abrir departamento disso, departamento daquele, departamento daquele. Deixa eu fazer um leque. Minha casa tem tudo. E não tem nada. Porque não faz nada bem feito. Se é para fazer mal feito, pare de fazer. Porque fazer mal feito, você está se comprometendo com Deus. A gente está falando de uma casa religiosa. Então que a gente tenha visão desse jeito. Não está dando os bons frutos, ou você melhora ou você fecha, mas não deixa a coisa levar banho-maria. Vamos empurrando da barriga. Isso não é atitude de espírita. Quantas vezes Kardec falou que empurrando com a barriga as coisas? Não foi isso que Jesus falou para a gente. Jesus falou, seja então sim, então não. Disso passa, vai te causar mal. Não tem mais ou menos. Se vier dois senhores, não tem terceiro senhor. Então não tem que fazer jeitinho, boquinha aqui. Não tem isso. Porque se você deixar isso tomar conta, o personalismo vai estar falando mais alto do que a doutrina. Você está visando mais porque sua personalidade está dizendo que está construindo para o lado humano do que o que você está edificando do lado espiritual. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. Tem que ter muita visão disso. Porque é o que ele fala aqui, você não tivesse de mal do molho, de disputa, só vai ter coisa negativa, atrai os espíritos vulgares perniciosos. Os espíritos vulgares são os espíritos vulgares que vivem por aí. Você já leu o Novo Espírito e já viu que aqui na Terra está andando, porque tinha tantos espíritos de tudo que é qualidade. Qualidade ruim. Onde é que começa o umbral? Na própria pessoa. É aqui que está a nata da coisa. É esse espírito vulgar que eles falam. Então tudo que presta de pior qualidade está aqui. Nesse caldeirão. E a gente aqui mergulhado. Não sei, está às vezes se identificando com isso. É isso que ele está dizendo. Então espíritos vulgares, perniciosos, querem fazer o mal. Querem fazer o mal o quê? Por quê?
Porque neles predomina mais a matéria do que o espírito. E você entrando nessa mesma sintonia, você vai estar dando vida para eles. Que não tem matéria densa. Eles não têm fluido vital da matéria corporal. Mas eles são apaixonados por isso, meu. Eles vivem por isso, se iludem por isso, entende? E querem continuar iludidos na sua revolta desse jeito. Então você, quando se identifica com esse lado material, você dá seu fluido para eles. E eles encontram em você um reduto alimentar imenso. Quer usar droga, use. Quer beber, beba. Quer fumar, fume. Quer falar mal dos outros, fale. Quer continuar invejando, inveje. Quer viver de fofoca, viva. Quer viver de disputa, viva. Mas é essa atmosfera espiritual que está em volta de você. É como o Vivaldo fala. Mostra como é isso que eu saberia quem que acompanha. Aí já distingue. Então é isso que eu tenho que entender. Por quê? Porque depois que eu fico passando mal e eu vou passar mal, eu tenho provas, expiações e missões para fazer. Para eu vencer a prova, para eu vencer a expiação, para me ampliar a minha missão, eu tenho que ter espíritos bons. Eu tenho que estar na direção do progresso, da luz, da doutrina. Se eu fujo disso, me falta energia saudável para que eu possa vencer a provação, para que eu supere aquela minha expiação, para que eu dê conta das missões que estão ao meu alcance. Eu posso até ter alguma missão, mas eu não sou especialista na coisa. Então o que é que vai acontecer com isso? Eu fico num ambiente desse, com os mores, com disputa, bora cair para junto de mim, só esse treino aí, está entendendo? Espíritos vulgares e mal intencionados. E eu vou dar o que? Energia para eles. Então eu fico, entenda, isso é espírito simpático. Você não sente de imediato a energia negativa dele, porque a sua energia é tão negativa quanto a negatividade do outro. Então você não percebe que está sofrendo uma agressão espiritual que vai bater de frente com o teu estado evolutivo. Você não vai estar se degradando com inferiores em relação a você. Você vai estar se nutrindo, se fascinando com iguais a você. O que vai acontecer com isso é que eu vou sentir com o passar da minha vida que vai faltar energia positiva para que eu vença minhas próprias criações e missões. Então, a longo prazo, eu vou repetir, é a longo prazo que a desgraça vai chegar até você. Porque depois que ela chega, acabou, porque passou muito tempo de viciação. E é isso que eles fazem. Por isso que a gente estuda na quarta-feira a obsessão sutil. Quando você vai despertar, você já tem sua família comprometida, você já tem seus filhos no mau caminho, você já tem sua esposa olhando para você e falando, não aguento mais esse traje, está entendendo? Você já viu que você não foi bem na sua profissão, porque você não trabalhou no caminho do bem nisso, entende? Então é a longo prazo. E depois que você olha isso a longo prazo, você já está sem energia vital, porque a energia vital eu tenho até os 40, depois eu começo a perder. Então quando eu olho para trás e vejo, o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz? Por que é que eu não percebi isso? E aí que vem a coisa, sabe? Porque os próprios espíritos inferiores esperam que os simpáticos gerem isso em você. E depois eles vêm te cobrar. E de uma obsessão com fascinação com espíritos simpáticos, você cai numa subjugação dos inferiores. Porque você já não tem mais energia para dizer, eu vou fazer diferente. Falta fluido vital seu. E por que que falta o fluido vital seu? Porque você gastou. Não só com o envelhecimento do corpo, mas pelas escolhas equivocadas que você se deu de alimento para aqueles que também gostavam desse fluido e sugavam o teu. Então você veio com a tonicidade de fluido vital próprio para você até os seus 80 anos. Se você gastou isso antes, o que é que acontece? Vai fazer falta, meu.
faz falta, é uma questão física, de 2 e 2 são 4, entende? 4 menos 2 são 2, não interessa, é desse jeito, entende? Eu estou aqui, tem 2 aqui em cima, isso que tem um vai faltar. E aí você sai da fascinação e já cai numa subjugação, e é só isso que eles querem, porque você estando subjugado, dançou. Não é espírito superior que vai chegar com você e você vai tirar. Não, porque você tem que colher o que você fez. Eles poderiam fazer isso? Pode. Eles vão fazer isso? Não. Não, porque você tem que aprender com as escolhas que você fez. A doutrina está aí. Os estudos estão aí. Não estuda porque não quer. Quer viver do seu personalismo? Paga o preço. Quer dizer, da doutrina também receba o que a doutrina vai dar. Então, a coisa não é muito complicada. Sou eu quem complico. E complico por quê? Porque eu não tive visão, não tive disciplina, nem comprometimento diante da doutrina. E eu não tive isso por quê? Porque eu já me achava. Eu sou eu. A doutrina é a doutrina. Eu sou mais eu. A doutrina que fica para lá. Ah, mas eu falar da doutrina. Pode falar. Não interessa você falar. Não interessa que você vive. O que é que Kardec fez quando classificou os espíritos? Espíritos experimentadores, que acreditam nos fenômenos e mais nada. Não reconhece nada, só fenômeno. Espíritos imperfeitos, reconhece fenômeno, reconhece a qualidade moral, mas para os outros. Então ele pega a doutrina e diz, fala 1001 coisas aqui para todo mundo, tá entendendo? Para os outros, mas não aplica na vida dele. Espírito cristão reconhece a doutrina, reconhece o fundo moral, reconhece o fenômeno e aplica na sua vida. Ele vivencia aquilo. Não é que ele vai mostrar para os outros, ele vai viver. Quando eu vivo uma coisa, eu já penso, falo e mostro o que eu sou. Enquanto aquele que é imperfeito, não. Ele não vive aquilo. Ele entende, ele fala, mas ele não vive. Ele não coloca aquilo na prática da vida dele. Isso quando você é um fanático, como ele fala, exaltado, né? São aqueles que tudo é espírito, o espírito faz tudo. Não pode deixar que eles tomam conta, eles fazem tudo. Não, deixa os obsessores, eles tomam conta, eles fazem, ele vai lá, toma água, faz tudo, que os espíritos cuidam de tudo. Você não precisa fazer nada, porque eles cuidam. Eles são exaltados. E aí você vai cair nisso aí. Então, o espírito fica ruim, energia negativa, disputam daqui, disputam dali, um monte de espíritos vulgares, espíritos que vivem da matéria, querem o mal, porque eles se identificam mais com o lado da matéria mesmo, entende? Eles estão um pouco ligando para o lado espiritual da vida, ele não quer nem saber de sentimento, não está nem aí para isso, ele quer é o prazer. Ele está preso no sistema de recompensa. Ele vive do desejo, da motivação e do prazer. Enquanto ele não tem desejo, motivação e prazer, ele está sofrendo lá. A falta, o isolamento e a dor, porque não está tendo prazer. Mas ele não é um ser que pensa. Ele não é um ser que reflete. Ele não consegue abrir a visão dele. É assim que acontece com as coisas. Então são os espíritos materialistas que estão lá, desencarnaram e ficam aqui na Terra, mergulhados entre nós, querem os prazeres da vida, porque viveram a vida só desse jeito. Teve a encarnação inteirinha para usar o miolo, pensar, refletir, teve a vida inteirinha para estudar, analisar, tomar conduta, usar o sistema de tomada de decisão, planejamento, entende, controle das emoções, mas nem estão aí para isso. Para que pensar em coisas se eu estou gostando do prazer que eu estou tendo? E prazer não só do ponto de vista físico, do ponto de vista moral, que também denigre, que dá fluidos para isso. Então é assim que a coisa se processa. Então é assim que está essa casa espírita. E a gente deve trabalhar ao máximo para que a nossa casa não fique desse jeito. Porque propostas para você entrar nisso aqui são imensas. Entenda? É como eu falei, a gente está nesse caldeirão aqui, onde o umbral e as trevas começam aqui, na superfície da terra, junto com todos nós. Nós estamos o tempo todo com esses fluidos. Do mesmo modo que temos
do nosso alcance, um espírito superior, bom, entende? Espíritos familiares que são bons, que estão também aqui conosco, se sacrificando e trabalhando para a nossa edificação. Entende? Mas você faz escolhas negativas. E aí que está a coisa. Entende? Então você fica com esses espíritos moleques que se comprazem em acirrar os ânimos e intoxicar os sentimentos opostos, porque quanto mais briga tiver, vai ser mais energia para eles. Entende? Mais eles vão estar se deliciando com isso. Então eles querem o quê? Que o pau quebre mesmo, está entendendo, gente? Então vai criar confusão. E é confusão em cima de confusão. Entende? E o que é que você tem que fazer para isso? Se você está no caminho do bem? Nem enxergue. Ou se enxergar, não assimile. Entende? Vai cuidar da tua vida e seguir o rumo da doutrina. Um pensamento com palavra e uma ação. O pau vai quebrar? Não interessa. Não interessa. Deus deixa essas adversidades chegar para nós para que você confie que você tem fé. Se você tem fé, você vai. Se você sabe ter esperança que vai alimentar essa fé, você vai. Entende? Agora, se você não tem fé, se você duvida de você e duvida de Deus, paciência, meu filho. Não sou. Mas, semana que vem a gente continua isso aqui, que é muito interessante. Muita paz ao todos. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela divina, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança guia ao órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o Pai, não faz quando o vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas flores desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secaram, todas as dores acalmação, e um só coração, um só pensamento subirá até nós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos, ao poder, à vontade, à beleza, à obediência, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar os progressos a fim de subirmos até nós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para as nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, nossos anjos guardiões, espíritos familiares, agradecemos por mais essa noite de estudos que o Senhor nos permitiu ter, Pai. Muito o Senhor nos dá como essa oportunidade e também uma faculdade de pensar e de raciocinar, Senhor. Habilidade essa que nos permite entender o mundo à nossa volta e saber agir. Por isso pedimos, Senhor, a inspiração para que saibamos agir da melhor maneira possível, buscando sanar nossas dívidas para com a Tua lei, Senhor. Para que saibamos ter a coragem de dizer hoje, amanhã e sempre não para os vícios do passado, dizer sim para um eu novo,
não causará mais dores e sofrimentos, mas trará paz por onde passar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus.